Então, distribuir, então olha só, absorveu, né, a droga, chegou lá na circulação sistêmica. Como chama isso? Biodisponibilidade. Biodisponibilidade. E agora vai ser o que, pessoal? Absorvido. Distribuído. Agora vai ser distribuído para onde tem que ser, né? Para resolver. E aí, lá nesses locais, quando for distribuído nesses locais, é que vai ocorrer aquilo que a gente estudou na primeira etapa, a interação com os receptores. Não consegui, eu estou tentando localizar vocês no tempo dessa questão das drogas. Está claro isso para vocês? Então, descrever o que é distribuição, conceituar o volume de distribuição, que é o volume aparente de distribuição. Esse foi meio confessado, né? Esse aqui, o parâmetro farmacológico, quando que a gente estuda na distribuição, é o volume aparente de distribuição, esse VD. Na absorção, o parâmetro farmacológico na absorção é quem? A biodisponibilidade, o F. Tá? Então, lá na absorção que eu acabei de falar, o parâmetro farmacológico que a gente estuda é a biodisponibilidade. Aqui é o volume aparente de distribuição. Descrever os principais fatores que interferem na distribuição de fármacos e descrever as características da barreira hematoencefálica, porque altera um pouquinho a distribuição ali, certo? Então, esse aqui é o exemplo que eu sempre dou para vocês. Então, aqui, ó, nessa caixinha é a gente, que tem a bicamada lipídica, aqui é o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, o rim, o fígado, o tecido muscular e gorduroso, né? Eu estou contando para vocês essa distribuição por aí, certo? Então, aqui a gente estudou lá na primeira aula passada, eu falei horrores de difusão, né? E aí a gente viu a absorção agora e chega. Então, chegou aqui no sistema cardiovascular. Ele vai ser distribuído a droga, né? Chegou lá no sistema cardiovascular, vai ser distribuído. Para quem? Sistema nervoso central. Para isso ele precisa ultrapassar o quê? A barreira hematoencefálica. Vai ser bombeado para onde? O rim, o fígado e para os tecidos. Tá? E aí, já falando, dando spoiler, conta pra mim, que eu já contei para vocês. O que vai ser distribuído? A droga ligada ou livre? Conta pra mim. Sabe se eu tô falando tudo de novo aqui, ninguém presta atenção. Vamos, aproveita o tempo tudo. Nós estamos mudando a prova. Bora. Não perca o tempo da vida, que a vida é uma parte. Olha só. Isso mesmo, porque quando a droga chega na circulação, o que tem na circulação? Proteínas, hemácias, não é? Ou ele chega lá feliz e contém só ele pleno? Não, vai encontrar um monte de coisa. A droga. Sangue, hemácias, proteínas plasmáticas e é uma droga, é uma molécula. Tem altas chances de interagir com essas proteínas e vai interagir. Então, alguns fármacos vão interagir mais e outros vão interagir menos. E o que, quando eu falo interagir, é ligar com as proteínas. Então, ele liga com as proteínas. E aí tem uma partinha livre, que é essa que vai ser distribuída. Tá claro para todo mundo? Certo? Entendeu? É, ó, tá a droga ligada com o fármaco. O fármaco ligado com a proteína albumina lá no sangue, ela não vai ser distribuída. Ela vai ficar na corrente sanguínea. O que vai ser distribuído é aquela que não ligou, que está livre, leve e solta. Aí ela vai ser distribuída para onde? Os tecidos. Tá bom? Então vamos continuar aqui para ver essas características. E todas as drogas se comportam igualmente? Não. Porque umas são mais. Umas ligam mais, outras ligam menos. Isso é aleatório? Não. Porque foi desenhado na indústria farmacêutica para ligar mais ou menos. Exemplo, heparina. Onde eu quero? Ela é um anticoagulante. Onde que eu quero que a heparina age? No sangue. Então, ela foi desenhada na indústria para quê? Para ligar mais ou menos na proteína.
ser distribuído mais, eles se ligam mais ou menos? Menos. Pronto, vocês já sabem o que é esse volume de distribuição. Certo? Então já posso até sair daqui. Olha aqui. Os fármacos, ao chegarem na circulação, ele vai encontrar proteínas plasmáticas como albumina e globulina. Aqui, ó, rosinha é a proteína e aqui são as drogas, né? Então, aqui, ó, tem fármaco que vai interagir com a albumina e vai ficar aqui no plasma. Quem vai vir aqui ser distribuída para cá, quem é? As livrinhas. Então, aqui é a droga livre, ela que vai ser distribuída, tá bom? Então, as frações ligadas e livres são um equilíbrio também dinâmico. Não vou falar um montão disso, mas o parâmetro farmacocinético para descrever a distribuição é o volume aparente de distribuição, que é isso que vocês já me contaram. Quando eu falo assim, ó, vou perguntar de novo com esse mesmo raciocínio que vocês já têm. Heparina. Ele vai ligar mais ou menos nas proteínas plasmáticas? Mais. Ele tem alto ou baixo volume de distribuição? Baixo. Não, ele tem Distribuição. alto. Adorei. Porque vai ganhar. Olha aqui. Ela está grudunhadinha aqui nas proteínas, não é? O que é distribuído? O livre ou o ligado? O livre. Eu quero a ação dela no sangue. No sangue. Então ela vai ser distribuída pouco. Então ela tem baixo volume de distribuição. Entendeu? Ou não? Entendeu? Não foi isso que a gente Não, entendi. Não foi isso que a gente falou? Então aí vai. Não foi isso que a gente falou? Vai Que tem ligar o tantão das proteínas plasmáticas. Ela não baixa o mesmo ela está ligada. A droga que eu dei de exemplo para vocês de antidepressivo, que vai nos tecidos e algumas ficam até nos tecidos gordurosos, tem baixo ou alto volume de distribuição? Tem alto. Porque aí ele distribui, vai chegar lá no tecido. O tecido. Certo? Então, se ela tem alto volume de distribuição, ela liga muito ou pouco na proteína? Pouco. Pouco. Entendeu? Tá? É muito. É isso que eu estou fazendo. É só. É intuitivo. Pronto. A proteína que você fala seria Albumina. A hemoglobina está lá dentro do eritrócito, né? Então tem outras proteínas plasmáticas. Um bom exemplo é a albumina. Então aqui, ó, vamos pôr aqui no plasma. Não pus as hemácias aqui, né? Tem hemácias e tem as proteínas. Vamos falar aqui a albumina. Administrou, chegou a droga no sangue. Está biodisponível, pretinha, tá? Aí, algumas vão ligar muito, outras vão ligar pouco. Aqui vai ser distribuída, vai ser a fração livre, né? E aí, se for distribuído muito, é sinal de que ligou pouco aqui. E se for distribuído muito, é sinal de que ele tem um alto volume de distribuição. Entenderam, gente? Entenderam? Eu não quero sair daqui sem vocês entenderem, que é muito simples, mas eu sei que pode ser, às vezes, não está na mesma página. E é tranquilo. Entendeu? Entendeu? Certo? Então tá. Então eu estou contando de volume de distribuição, que é o volume aparente de distribuição, que eu expliquei de uma outra maneira. Então, ó, se eu injeto 100 miligramas e encontro uma concentração plasmática de 1 miligrama só, eu posso calcular que o volume que a droga se distribuiu foi 100 litros. Então, a primeira informação que a gente tem desse volume de distribuição é o que eu estou aqui tentando falar para vocês. É a força relativa de ligação das drogas aos tecidos em relação às proteínas plasmáticas.
tantão lá nos tecidos é que tem alto volume de distribuição. Tá? Aí, esse aqui é o slide da distribuição. Vamos aqui no primeiro, ó. Estou fazendo uma representação esquemática aqui, tranquilo. Volume intravascular. O que nós somos em termos de desenho? Volume intravascular nosso aqui, ó, dá 5%. Tá? Volume dentro da célula tem 40%. Eu estou dividindo a gente aqui nos quadradinhos, tá? Então, de volume dentro da nossa célula, 40%, intersticial 15%, de gordura 20%. Tá bom? Isso aqui é a gente. Vamos administrar as drogas agora para a gente saber, para entender esse lance de volume de distribuição. Quanto foi distribuído aqui, né? Certo? Primeira droga. Vamos dar um exemplo da primeira droga. Droga com distribuição semelhante nos tecidos. Muito rápido. O que eu estou querendo dizer? Uma droga que você administrou para o seu paciente que vai igualzinho. Fica o mesmo tanto na circulação, no intravascular, mesmo tanto intracelular. Tá? Então, é uma droga sem nenhuma afinidade por esses tecidos e se dissolve igualmente por todos os compartimentos. Então, eu posso dizer que o volume de distribuição dela é igual ao volume do indivíduo. E ela vai estar distribuída igual. Tá bom? Vamos agora para o próximo. Próximo, esse aqui. Olha que esse Vamos dar um exemplo, vocês vão administrar uma droga aí para o seu paciente com atividade, um anticoagulante, tá? Então, é uma droga com grande afinidade pelas proteínas plasmáticas após a administração e depois de atingir o equilíbrio. Então, ela tem uma elevada concentração no plasma. Olha onde ela fica, gente. Então, é uma droga que não vai ser distribuída, porque ela está ligada nas proteínas. E o que é distribuído é o livre. Então, é uma droga, concentração plasmática elevada, e o volume de distribuição vai ser pequeno. Ficou claro? Outra droga. Exemplo, uma droga com afinidade pelo tecido adiposo. Então, após o equilíbrio, administrou. Depois do equilíbrio, pequena concentração plasmática, porque ela tem mais afinidade aqui do que pelas proteínas daqui. Tá? Então, ela liga pouquinho aqui nas proteínas plasmáticas. Então, se liga pouquinho nas proteínas plasmáticas, ela fica livre. E aí ela vai distribuir. Ela tem o quê? Alto ou baixo volume de distribuição? Você ligou pouco. Ela saiu daqui do corrente sanguíneo e ela foi distribuída. Ficou mais claro? Vai ficar mais claro, né? Tá? Se também não ficou, não tem problema. Pode me perguntar. Então, por exemplo, prático, olha aqui, vamos dar aqui um exemplo, ó. O exemplo de drogas, exemplo do volume de distribuição e concentração de ligação proteínas plasmáticas, tá? Então, a heparina. A heparina possui grande ligação com proteínas plasmáticas. Ela fica no plasma. Então, ela tem, ó, extensa ligação a proteínas plasmáticas, baixinho volume de distribuição. Tá? A digoxina, que é um fármaco do coração. A digoxina, usada em eventos cardiovasculares, afinidade relativamente baixa com proteínas plasmáticas e alta ligação nas proteínas do tecido. Então, ela vai estar muito na periferia. Aqui a digoxina comparada com a heparina. O volume de distribuição dela é